glória a Jesus. Saúdo a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e com uma boa noite de salvação. Louvado seja Deus. É uma alegria nós estarmos aqui esta noite. Deus vai falar ao seu coração, eu creio. A trombeta de Deus no ar, aleluias, o programa que vai levar a palavra de Deus até você, até o seu coração. E antes de nós lermos um versículo, deixa-me te lembrar de uma coisa, que você dê o seu like, que você assista a programação. Primeiramente, assista, ouça, aprenda. Se você gostou, dê o like e transmita para outros que necessitam ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus, tanto dessa programação, com a programa da família, a programação da oração, aleluias, feito com a pastora Elane, feito com o obreiro Paulo, com a obreira Sandra, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que você venha transmitir essas mensagens, transmita, porque tem gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período que os incautos, os que não conhecem, os que não compreendem, precisam ouvir a palavra de Deus, e depende de você, do seu like, e depende de que você envie também essas mensagens para que outros ouçam, para que eles aprendam a palavra de Deus, para que eles tenham chance de escolha, de fazer uma escolha. Eu vou ficar com Jesus ou eu vou seguir alguma outra coisa? Se ele não tiver uma escolha, então como é que faz? Ele precisa ter uma oportunidade. Então depende de você, tá certo? Você que é o nosso ouvinte, aleluia, dê o like e envie a mensagem para quem precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite nós queremos estar falando da palavra de Deus sobre a serpente. Não vai estranhar o título não, o título da mensagem. A serpente. Glória a Jesus. Eu vou estar lendo o versículo e logo em seguida nós vamos estar orando pela sua causa, pela sua família, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que dependem exatamente de uma cura da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depende de ajuda, depende do céu, depende do Espírito Santo, depende de Jesus. Nós temos que nos voltar para Ele. Nós vamos estar orando. Se você puder nos acompanhar, ore aí também, dobre seus joelhos, ou ore de pé, ou sentado, mas ore, clame a Deus pela misericórdia dEle e Ele te ouvirá, amém? Aleluia. Em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 1, veja o que a Bíblia nos diz. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aleluia. O que nos interessa ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. Tá certo? A serpente, você vai passar a vigiar de agora em diante. Daqui a pouco nós vamos estar falando a palavra de Deus relacionado à serpente. E nós vamos ver o adversário dela, porque ela é adversário de Deus. Ela é contra Deus. Essa serpente você vai entender quem é. E Deus vai vencê-la. Aleluia. E glória a Jesus, amém? Vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus, vamos estar orando pela vida daqueles que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, queremos te glorificar, queremos exaltar e engrandecer o teu santo nome. Senhor meu Deus, eu quero estar orando, aleluias, pela vida, meu Pai querido, do nosso irmão Sérgio. Aleluia, meu Deus, ele precisa, aleluia, de uma ajuda, de cura. Meu Deus querido, põe as tuas mãos, o Senhor sabe do que se trata. O Senhor sabe, meu Deus querido, a dificuldade que ele está passando relacionada a uma enfermidade. Põe as tuas mãos, chega ali até ali, meu Deus querido, e cura para a glória do teu nome, até mesmo para que ele creia que o Senhor está no céu e ele na terra, e que do céu o Senhor pode agir sobre a vida dele. Senhor meu Deus, eu oro pelos demais ouvintes. Senhor meu Deus, eu oro pela vida da nossa irmã Núbia, pela família
família dela, pelo irmão, pela irmã, pelo cunhado, pela sobrinha, meu Deus querido, pelos parentes dela, todo ali. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos cultuando, fazendo culto no lar dela, Senhor. Meu Deus da glória nos recebeu, entra com a providência, trabalha, opera, realiza. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Meu Deus, visita o lar daqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus querido, tem a pastora Milênio, pastor Alisson, meu Deus de glória. Tem os demais, meu Deus, que nos ouvem, que eu não me lembro o nome agora, mas o Senhor sabe sobre a vida de cada um. Meu Deus, esse que nos ouve, que participa, que assiste, meu Deus, visita o lar de cada um deles, opera, realiza, para a glória do nome do Senhor Jesus. Em especial, eu oro pela vida do Sérgio, Senhor, meu Deus, entra com providência, atende, meu Deus, aquilo que ele pede, meu Deus, porque o Senhor diz na tua palavra, aleluia, que o Senhor atende o desejo do coração do homem. Meu Deus querido, ele precisa do teu operar. Nós estamos certos da vitória, oramos e repreendemos todo mal contra a vida dele, todo espírito de enfermidade que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, que ele seja curado, restabelecido, para a glória do teu nome. Oramos e estamos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você seja abençoado aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. É o que nós desejamos e nós podemos dizer: Jesus ama você. Aceite Ele como Salvador, porque Ele ama você, Ele te deseja, pode ter certeza disso. É o que nós cremos e é o que nos ensina a palavra do Senhor Deus. Veja bem, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, nós sabemos que Deus fez Adão, da costela de Adão Deus fez Eva, e Deus deu uma ordem para Adão dizendo que ele não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento, que estava no meio do jardim, mas que de todas as árvores que tivesse ali, ele poderia comer, mas somente dessas aí não. Então veio uma serpente, eu acredito que possuída pelo diabo, e a serpente, segundo a Bíblia nos diz aqui, no capítulo 3, versículo de número 1, ela era mais astuta, mais sagaz do que todos os animais. Não no estado original. Satanás tomou posse do corpo dela e conversou com Eva e enganou. Então, está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja bem, poder de persuasão. Ela convenceu, trabalhou na mente de Eva e Eva se deixou levar. Essa serpente, ela vai aparecer em alguns outros versículos dentro da palavra de Deus, glória a Jesus, e ela vai enganar nações, não é somente uma pessoa não. Não é somente Eva não, ela vai enganar nações. Desde quando ela foi criada, desde quando foi possuída, desde quando ela estava no jardim do Éden, desde quando ela entrou lá dentro, desde quando Eva já existia lá atrás, anos e anos atrás, aleluias, já tinha um ser que queria persuadir os homens, enganar o homem, enganar a mulher. Glória a Jesus, que Deus, aleluias, não vai destruir Eva por causa disso, mas entrou pecado no mundo. Então, esta serpente, glória a Jesus, de Gênesis capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, e versículo número 1, ela vai ser responsabilizada por esse ato, por esse fato que ela fez, que encontra-se aqui no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo agora de número 13, louvado seja o nome do Senhor, que nos diz: e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Comeu o quê? O fruto.
da ciência, do bem, do conhecimento, do mal. Não era para eles. A ordem que Deus deu é que não era para eles tocar nessa árvore. Lá no Novo Testamento, dentro do livro de Apocalipse, esta árvore vai aparecer como sendo árvore da vida. Lá, representando então Jesus Cristo. Então, Eva está dizendo a Deus: Senhor, ela me enganou, a serpente me enganou, eu fui persuadida, ela me enganou, ela conversou comigo e disse que o Senhor não tinha dito como o Senhor havia dito. Ela falou outra coisa e eu acreditei. Nós não sabemos de todo o diálogo que ela teve com Deus e que Deus teve com ela. Nós não sabemos, porque somente está escrita: disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Deus fez uma pergunta para ela: por que você comeu? Por quê? Quem que te deu a ideia de você comer desse fruto? A mulher vai dizer: e disse a mulher, a serpente me enganou. Ela já sabe então que a serpente a enganou. Aconteceu coisa ali que nós só podemos conjecturar, segundo nos mostra a palavra de Deus. Fazer conjectura, ter uma noção do que é que se trata. A mulher sozinha, aparece alguém, uma serpente, conversa com ela. A serpente astuta, mais esperta do que os animais, do que os outros animais que Deus tinha feito, e ela vai então com conversa enganar a Eva. Quantas pessoas aí que deu ouvido para aquilo que não deveria e acabou sendo persuadido. Aquela conversa de jovem, por exemplo, chega alguém com a maconha, ou com um crack, com uma droga, ela não experimenta, você vai ver, é bom, vai te dar uma luz aí, ó. E a pessoa, não, só experimenta, é só experimentar. É só experimentar, né? Tem um bobo, sempre tem um bobo que vai cair na conversa de alguém, seja na droga, seja aí qualquer espécie de droga, bebida alcoólica, seja na prostituição, adultérios. Chega alguém, sabe o que é que Salomão deixa escrito lá em Provérbios? Ele vai deixar escrito o quê? Que a mulher, que ela é perdida na vida, ela não para os pés em casa e ela sai pelas praças procurando preciosa vítima. Aí lá consta também que ela vai encontrar um jovem falto de entendimento e ela vai ter um diálogo com aquele jovem e vai dizer para ele: olha, o marido saiu à jornada, quer dizer, saiu trabalhar e ele só volta daqui uns dias, e ele saiu com um saquetel de dinheiro e para poder comprar essas coisas todas. Ela falou: vamos-nos e enchemos-nos de amores, vamos, a cama já está forrada, está perfumada com aloés, vamos e deitemos-nos e saciemos de amores. Quer dizer, o jovem foi persuadido pela doce palavra que ela lançou sobre ele, sem experiência. Era o que acontecia com Eva, ela não tinha experiência, não tinha contato com outras pessoas, era só ela e Adão dentro de um paraíso. Chega alguém e a seduz, e engana. Assim, a mulher astuta, ou o homem astuto, o homem que é vil, que é perverso, também encontra com a mulher na rua e a persuade, engana. O diabo, a serpente, vai enganar, e o jovem vai morrer com a flecha que lhe atravessou o fígado, porque o marido voltou e pegou ela com o jovem e vai matá-lo. A serpente aqui enganou Eva. Ela não morreu porque Deus chegou a tempo, senão ela iria fazer mais besteira. Persuadiu Adão agora, e Adão vai participar. Conversa, persuasão, iludiu, enganou, engodou a mente de alguém. Aleluia, está sempre sendo enganado. Nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Vamos ver, aleluias, no profeta Isaías, capítulo 27 de Isaías, em capítulo 27 de Isaías, e versículo 1, vai falar sobre duas serpentes. Veja só: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz. Veja bem que essa serpente veloz, ela saiu enganar as nações. Ela tem pressa
por isso chamado de serpente veloz. É o mesmo diabo, nós vamos ver lá em Apocalipse, vai aparecer. É o mesmo, é o adversário da sua alma, aquele que quer te enganar. Nós não podemos dar ouvido à conversa fiada, a conversa que persuade o simples. Nós temos que vigiar, ser vigilantes, ser sóbrio, para nós não cairmos em tentação. Vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação, nos diz a palavra do Senhor Deus. Aleluia. Na oração do Pai Nosso, também nos diz: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aleluia. Quer dizer, Jesus ensinando, nós pedimos a Deus para que Ele nos livre do mal, nos livre da tentação. Então nós temos que vigiar, orar a Deus e pedir a Ele para nós vigiar. Então, diz aqui: castigará a sua dura espada, com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz. É um animal, um assassino, um criminoso, um matador, quem não tem dó, impiedoso. Ele vem rápido para enganar alguém, para persuadir alguém. Eu vou lhe dizer uma coisa: minha filha trabalhava dentro de uma empresa e ela estava indo depositar o valor que a empresa deu para ela depositar no banco, X, né? Aí quando ela está chegando na porta do banco, sai uma mulher de dentro do banco e engana ela, enganou ela. E olha, não sei, minha filha é inteligentíssima, porém foi enganada. O que acontece? A mulher falou assim: olha, eu ia fazer tal coisa, não deu certo, dá para você, tal, eu seguro o seu envelope e você vai com mel lá dentro. E conversou, jogou conversa. A menina acreditou, minha filha acreditou, entrou para dentro e foi tentar fazer. Quando voltou, a mulher não estava mais, ela levou todo o dinheiro que era do patrão. Entendeu? Quer dizer, algo que vem para enganar. Nós temos que estar atentos, apercebidos. Eu não consigo acreditar até hoje que a minha filha entrou numa besteira dessa, caiu numa besteira dessa. O Leviatã, a serpente veloz, vem se arrastando, vem para enganar, vem sagaz, tem palavra de persuasão e vai te enganar se você deixar. Mas nós temos Jesus Cristo. A Bíblia fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo, se nós estivermos nele, aleluias, em Cristo. E o outro Leviatã, olha só, no mesmo capítulo 27 do versículo 1 nos diz: e o Leviatã, a serpente tortuosa, a serpente sinuosa, vem assim, ó, sinuosa, vem, sabe, sutil, e vem para enganar, vem para seduzir, vem para persuadir, vem para te engodar, e você, se não vigiar, vai cair. Serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Deus está dizendo aqui a palavra através do profeta Isaías: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Está falando da igreja, que Deus vai cuidar da igreja, não vai deixar os servos dele, o povo dele, ser enganado nem persuadido. Sabe o que Jesus diz? Aleluia. Ele diz: aquele que vem a mim eu não lanço fora, e os meus não sairão enganados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, glória a Jesus, 2 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 3. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 3. Veja bem o que nos diz. Eu acredito que o apóstolo Paulo, glórias a Deus, está dizendo isso aos coríntios. Pela segunda vez, ele escreveu 2 cartas aos coríntios. Primeiro aos coríntios, segundo aos coríntios. Aqui no versículo 11, está dizendo sobre os falsos apóstolos que iria aparecer, e cada vez aparece mais. Olha só, mas deixe para lá esse negócio, vamos nos ater à palavra de Deus. Capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículo de número 3. Olha o temor de Paulo, o que ele nos diz? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva
louvado seja o nome do Senhor, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Aleluia. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha que coisa tremenda. Ele está preocupado com essa serpente que enganou Eva lá no princípio da criação. Louvado seja Deus. Aqui já está fazendo aproximadamente 4.000 anos que passou essa história de Eva sendo enganado lá dentro do jardim. Veja bem, eu quero lhe dizer uma coisa para você, esteja atento. Você que é crente, você que é servo de Deus, você que é homem de Deus, você nunca vai pensar assim: eu nunca vou ser enganado, eu nunca vou ser persuadido, ninguém nunca vai me passar rasteira, ninguém nunca vai me seduzir. É perigoso esse negócio. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando com um crente, e ele está dizendo: mas temo que, ele tem medo, o apóstolo Paulo tem medo desse negócio, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Aleluia. Sabe o que é antes da queda? Antes da fatalidade? Antes da morte espiritual? Você sabe o que é? Seu sentido. Seu sentido. Você está consciente. O crente está consciente. Ele só não está vigilante. Aí o que vai acontecer? Chega algo e corrompe o sentido dele. O sentido primeiro é tomado, é persuadido, é iludido. O sentido, ele continua sendo crente enquanto ele está sendo persuadido. Aleluia. É o que nos diz aqui: de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Seu sentido se apaga. Você entra repentinamente numa dormência e não consegue enxergar o que está acontecendo. Eu vou lhe dar um exemplo. Em Reis, lá atrás, nos dias de Davi, a palavra de Deus diz que Davi chamou Joabe, o capitão da guarda, e falou: Joabe, numera Israel, conta quantos soldados tem de pé, quantos soldados tem de espada, quantos soldados tem a cavalo, quantos soldados tem na frente da batalha, conta tudo e me traz a resposta. O Joabe, que é capitão da guarda, vai dizer para ele: mas meu rei, Deus, tanto no pouco ou no muito, ele não tem te dado as batalhas? E a palavra de Deus fala assim: mas prevaleceu sobre Joabe a palavra do rei. Veja, nem alguém alertando ele não se deu conta. Por quê? O sentido dele foi corrompido naquele momento. Porque lá consta que a ira do Senhor, quer dizer, o adversário do Senhor, corrompeu o sentido de Davi, que era rei, era inteligente, é o considerado o maior rei de Israel, aleluia. Porém, ele se deixou enganar. Por quê? Porque o sentido dele foi corrompido. E Joabe disse: não vai lhe parecer mal ao Senhor, meu rei. Mas diz lá: mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe. Aleluia. E Joabe então fez como o rei Davi mandou. O que vai acontecer? Vai ser repreendido duramente por causa disso. Vai ser repreendido. O sentido foi corrompido. Você poderia pensar: mas um rei, um homem inteligente, um homem de espada, um homem de guerra, experiente nas batalhas, se deixou corromper, se deixou enganar. O adversário corrompeu a mente dele, mandou ele, pôs na mente dele para que ele mandasse numerar Israel. Vai ser repreendido pelo Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo está com esse temor dentro dele. Nós temos que temer, aleluia, e tomar cuidado. Eu vou ler de novo: mas tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade de Cristo. Nós temos que ser simples como Cristo. Aleluia. O versículo 4 nos diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Se você der ouvido para algo que não vem da parte de Deus, então com razão você vai sofrer isso dali. Vamos ver
Glória a Jesus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e versículo de número 3. Glória a Jesus. Que nos diz aqui, Apocalipse, glória a Jesus, capítulo 20, santo é o nome do Senhor, versículo 2 e 3. Veja, o título está escrito: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Glória a Jesus. Você que é fiel, você já tem essa vitória garantida. O versículo 2 do capítulo 20 de Apocalipse nos diz: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. O versículo 3 nos diz: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja bem o que Apocalipse capítulo 20 está nos dando, uma resposta de vitória antes do acontecimento. Vai acontecer, mas nós já sabemos da vitória, nós já temos a resposta da parte de Deus. Veja bem, preste bem atenção nesse versículo. Eu vou ler o versículo 1, que está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Eu quero que você saiba de uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Eva foi persuadida no começo. Isaías vai falar a respeito do assunto da serpente sinuosa e da serpente tortuosa. Tem a serpente veloz, tem uma serpente que tem veneno de áspide, a áspide venenosa. Tem outras aí que aparecem, que são o mesmo ser, o mesmo diabo, o mesmo adversário que engana as nações. Então vai indo para serpente veloz, Isaías 27, versículo 1. Serpente tortuosa, Isaías 27 também, versículo 1. A serpente que enganou Eva, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Louvado seja Deus. E aqui em Apocalipse, o capítulo 22 e 3. Veja bem, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, aquela mesma serpente que foi lá e enganou Eva. Eu quero dizer uma coisa para você, preste bem atenção, aleluia. Se você de alguma forma foi enganado por essa serpente, se você foi seduzida por essa serpente, se você foi iludida por essa serpente, ou iludido, seja lá o que for, se por alguma bobeira entrou nas drogas, entrou na prostituição, entrou no adultério, entrou na mentira, entrou no engano, eu quero que você saiba de uma coisa: você foi enganado, mas se você prestar atenção em Cristo, nas promessas que Ele tem, você vai ser resgatado, e o seu adversário vai cair por terra, ele vai ser preso, ele vai ser amarrado, e vai ser lançado no abismo, aleluia. Nos diz aqui, olha, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, foi preso, foi, aleluias, amarrado, não tem como ele sair de lá, e você se encontra livre para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós o adoramos, engrandecemos o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos garante que Deus é o nosso escudo na nossa frente, Ele é o nosso escudo na nossa retaguarda, por trás, nas nossas costas, Ele nos guarda na frente, nos protege atrás, aleluia, para que ninguém nos engane, para que nem a serpente venha me enganar ou venha te enganar. Nós só temos que estar atentos, aleluia. O versículo 3: e lançou-o no abismo. Lançou a antiga serpente, aquela que enganou Eva, recebeu a recompensa, recebeu o seu castigo, enganou Eva, persuadiu Eva, aleluias, mudou a história da humanidade, fez com que o pecado entrasse no mundo, trouxe a doença, trouxe a peste, trouxe a angústia, trouxe o medo, a morte, trouxe a perdição, trouxe tudo que não presta. A palavra de Deus diz lá que por causa daquele engano que foi enganado a Eva, eu vou lhe dizer uma coisa, santo é o nome do Senhor. O ser humano, ele é tão engraçado, tão assim, que olha, Deus falou para Adão: Adão, por tua causa a terra produzirá cardos, espinhos, abrolhos. Sabe o que é isso? Você come pimenta. Come pimenta. Você come a pimenta, cardos, espinhos,
abrolhos. Os abrolhos, a pessoa passa a comer o que não presta, porque a terra passou a produzir isso. Olha só, plantou cana para tirar açúcar, da cana saiu a aguardente, saiu o álcool automotivo, saiu o álcool para limpeza. Veja bem só uma coisa, mas extraiu algo que é do diabo, aguardente, pinga, que destrói o lar, destrói a família, destrói o homem, destrói a vergonha, faz com que o homem perca a vergonha. Eu já vi na rua, o bêbado largado na rua, e o cachorro lambendo a cara dele, lambendo a boca dele. Quando ele percebe isso, ó, quando ele volta a ser, que vai saber porque contam para ele. Veja só, faz com que o homem perca a noção, faz com que o homem perca o respeito dentro do lar. A mulher deixa de ter o orgulho do marido, os filhos ficam aborrecidos com o pai, porque o pai bebeu, se aventurou nessa vida. Teve aquele que, olha, fumo, foi lá plantar, descobriram o fumo, e alguém vai fumar. Veja só, o Noé na Bíblia, plantou uma vinha, não sabia do poder inebriante da vinha, Satanás trabalhou ali, Noé foi lá e espremeu aquele negócio que ele não sabia o que era, saiu um caldo, ele bebeu, se embriagou, aleluia, e o filho vai zombar da nudez dele. É uma outra história, feia e vergonhosa, deixa para um outro momento. Ele vai passar vergonha porque o filho viu a nudez dele, viu a nudez do pai. Veja, Paulo estava com medo que de certo modo, de certa forma, a mesma serpente que enganou Eva possa vir corromper os nossos sentidos, o vosso sentido. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio, mas sabendo que Deus tem vitória para você. Você que está doente, você que está enfermo, você que tem no seu lar alguém que bebe, que fuma ou que está nas drogas, que Jesus venha trabalhar na sua vida, na sua casa. Você que está com a sua mente corrompida, está perturbado, Deus vai tratar da sua mente, do seu coração. Deus vai cuidar da sua vida. Creia nele, espera nele, confia nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou imaginamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando e que Deus venha trabalhar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, tocar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra, pela sua vida que é importante. Se você ainda não aceitou, aceite Jesus como seu Salvador. Vá para a presença dele, procure uma igreja, eu tenho certeza, perto da sua casa deve ter uma igreja. Vai lá, procura vê se é de Deus, vai lá, participa, aceite Jesus e vai adorar a Deus, que ele tem resposta e tem bênção para a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, te glorificar, Senhor, te exaltar, meu Pai querido, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Meu Deus querido, eu já quero te agradecer pelas vidas, Senhor, por aquele que está enfermo, por aquele que necessita de uma cura, porque eu creio que o Senhor foi lá, meu Deus, pôs as tuas mãos e curou. Meu Pai, visita poderosamente aqueles que necessitam de ti, aqueles que estão no engano, aqueles que foram persuadidos, aquele que a serpente enganou, aqueles que foram engodados, enganados, que foram, meu Deus querido, prejudicados, Senhor, meu Deus, de alguma forma, meu Deus, que o sentido foi corrompido. Entra, meu Pai querido, e opera, realiza. É o que nós te pedimos, meu Deus, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Eu oro, Senhor, meu Deus, pela programação, aleluia, essa trombeta de Deus no ar. Eu oro, Senhor, meu Deus, por essa rede Deus Eterno TV. Senhor, meu Deus, eu oro pelas programação que aqui é anunciado, é emitido, Senhor, é gravado. Senhor, meu Deus, eu oro por aqueles, meu Deus, pela vida do nosso irmão Paulo, nossa irmã Sandra, do nosso irmão Davi, Senhor, meu Deus, e oro pela vida daqueles que nos ouvem. Pai Santo, opera, realiza, em nome do Senhor Jesus, que as mensagens daqui transmitidas possa alcançar, Senhor, meu Deus, os quatro cantos de Uberaba, possa ir longe, Senhor, meu Deus, chega em Uberlândia, chega em outro estado, vá para fora do país, sopra, meu Pai querido, os quatro cantos, meu Deus, da cidade, com a tua palavra. É o que nós te pedimos, oramos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
Deixamos a nossa paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Querendo Deus, quem impedirá? Até a próxima, na trombeta de Deus no ar, na Deus Eterno TV. Amém? Que a sua vida seja abençoada e uma boa noite de salvação a todos, em nome do Senhor Jesus.